Salve, salve, galerinha do Nada Comum, tudo sossegado? Hoje o nosso primeiro vídeo de conteúdo mesmo, além do da apresentação. E eu ainda tô com a voz meio estranha, como vocês podem perceber. No vídeo de apresentação eu falei a respeito do primeiro vídeo ser do Sócrates. Mas eu pensando e repensando, eu achei mais legal a gente fazer o vídeo a respeito do mitólogos, que seria tipo o primeiro passo, sim, para depois a gente partir para os pré-socráticos, aí chegar em Sócrates. Então, primeira coisa, primeira aula, digamos assim, mito ao logos, mito à filosofia. Essa passagem falar um pouco das rupturas e continuidades, filósofos que defendem as rupturas, as continuidades. Então, vamos lá. Eu vou fazer um slide com tudo isso que eu falar aqui, que daí para quem for assistir dá para ver o vídeo e pegar os inscritos no slide, dá para fazer todo esse esquema. Então, vamos começar. Mito ao logos. O mito, no seu princípio, ele, na sua maior parte, é baseado em questões de fé, porque seria algo que acontece, mas que não existe encadeamento de ideias racionais para falar o porquê que aquilo acontece. A filosofia, ela é o encadeamento de ideias racionais. E aí, há muito que se dizer a respeito disso, porque pode-se pensar o princípio de que no mito há racionalidade, há um pouco de razão. A primeira coisa que a gente pode falar é a respeito, que eu preparei um mito aqui para fazer uma interligação entre esse negócio do mito ao logos, que é o próprio mito do criacionismo, o mito da criação, a respeito de Gaia e Urano. E muitos filósofos falam a respeito desse mito de Gaia e Urano, porque Tales de Mileto, ele foi, digamos assim, o primeiro filósofo, e ele usava como princípio fundamental de tudo a água. E isso é um assunto que a gente vai explicar direito quando chegar nos pré-socráticos. Mas o Tales, ele tinha esse princípio da água. E alguns fazem a interligação com um dos filhos de Gaia e Urano, que é o deus oceano, água. E falam que Tales às vezes pode ter puxado essa ideia desse deus do oceano. Mas para começar agora mesmo, vamos falar do mito da criação. E por que nele pode haver um pouco de racionalidade. O mito da criação diz assim: a gente tem Urano, que seria o céu, e Gaia, que seria a terra. E os dois estão agrupados. E estão em constante cópula. E, resultado de copulação, eles produzem muitos filhos. E esses filhos todos, digamos assim, segundo Urano, eram considerados filhos poderosos. Os filhos deles são poderosos. E Urano, o céu, com medo dos seus filhos poderem tomar o lugar dele, ele começou a comer os seus filhos para que assim os filhos dele não tomassem o poder dele. E Gaia, não contente com isso, teve um filho, mas não mostrou ele a Urano. No lugar, deu a Urano uma pedra. E Urano comeu essa pedra achando que era seu filho e ficou tranquilo. Mas enquanto isso, a Gaia estava com esse filho no seu ventre. E foi crescendo esse filho foi ficando mais velho,
Até que chegou o ponto que esse filho, na sua juventude, ele saiu desse ventre e cortou os órgãos reprodutores do seu pai, Urano. E como ele cortou, Urano não poderia ter mais filhos com Gaia. E aí houve a separação. Urano foi para cima e Gaia foi para baixo. Urano foi para cima como o céu e Gaia, terra, ficou ali para baixo. E esse filho, o nome dele é Cronos. E o que esse filho representa na mitologia grega? Os gregos falavam que tudo que estivesse entre Urano, céu, e Gaia, terra, estaria submetido a Cronos. E o Cronos seria o tempo, ou seja, tudo que está entre o céu e a terra está submetido ao tempo, sofre efeito do tempo. E isso é o ponto da racionalidade que eu queria falar nesse mito. Por quê? Porque nós, seres, e todos os seres que habitam a Terra, sofremos o efeito do tempo. Nós, humanos, velhice, e todas essas coisas são efeitos do tempo. Então, nesse ponto, os gregos foram racionais e falaram algo que se aplica realmente na existência. E aí entra no confronto das rupturas e continuidades. Beleza, rupturas e continuidades. Esse mito foi um exemplo de uma aplicação de algo que pode ser racional no mito. E tem muitos filósofos, um dele muito famoso, um brilhante filósofo, Hegel. Hegel, ele fala a respeito das rupturas. O que seriam essas rupturas? Para Hegel, no pensamento de Hegel, a filosofia existe porque a gente abandonou o mito e foi para algo racional. Entendeu? Ou seja, no mito, o mito não possuía partes racionais. Então o ser deixou o mito de lado para partir para algo racional. E já outro cara, bem famoso também, fala a respeito das continuidades. Então temos Hegel, de um lado, falando a respeito da não existência de razão no mito, e a passagem para a filosofia seria a busca da razão, ignorando o fato dos mitos. Importante, porque se o ser deixou o mito para ir para a razão, para ir para a filosofia, então significa que o mito foi importante. E temos um outro filósofo de um outro lado, chamado Cornford, e esse Cornford falou a respeito do quê? De que o ser abandonou o mito para ir para a filosofia, mas num aspecto de que no mito havia os aspectos além da razão, que era algo não provado, algo não racional, e tem também as partes racionais. E o ser abandonou essas partes não racionais e permaneceu só com a parte racional. E aí ele partiu para a filosofia. Ou seja, para Cornford, o mito tem uma importância além do que para Hegel, porque o mito já possuía um pouco de razão. Então temos esses dois, temos filósofos que apoiam a continuidade e temos filósofos que apoiam a ruptura. Então deu para fazer uma pegada aí bem interessante entre o porquê do mito, a razão. E a gente também possui, né, quando se vai prestar provas de vestibular, quando vai fazer exercício, tudo isso, a gente tem 3 palavrinhas nesse começo, nessa passagem do mito ao logos, que são muito importantes. Por quê? Porque a filosofia é o encadeamento de ideias racionais, correto? Correto. Então,
Primeira palavra seria logos. O que logos lembra? Lógica. E é isso que a filosofia é. Lógica são... O que é ter lógica? É você organizar as ideias de formas que uma segue a outra e todas juntas fazem sentido, têm uma lógica. Então, por isso que essa é uma palavra muito importante. E além de ser uma palavra muito importante, isso permanece nas regras da filosofia. Porque para se existir a filosofia, é necessário que as ideias possuam lógica. Então, aí o princípio dessa palavra, logos. A gente tem a physis, segunda palavrinha, physis. O que seria a physis? Desculpa. A physis seria o estudo da natureza do ser. Ou seja, como o ser surge, como essas transformações fazem parte, como a essência do ser está ligada às transformações que ele sofre durante o tempo. Então isso tudo seria no aspecto da physis. Logo depois aqui eu vou dar um exemplo aplicável disso, que foi feito por Tales, de Mileto. E temos a arché. A arché, essa que seria o princípio fundamental. Ou seja, aquilo que dá origem, ou que aquilo que tudo existe a partir daquilo. Seria mais ou menos nessa ideia. Um exemplo prático disso. Tales de Mileto, para ele, o princípio fundamental seria a água. Já citei antes, até fazendo um gancho no Deus dos Oceanos. Correto. Mas o Tales, na aplicação desse logos, physis e arché, ele olhou o Egito. Egito, lugar seco e que a princípio não era para ter vida, digamos assim, vida, por exemplo, florescendo da terra, alimentos, essas coisas. E aí, lá no Egito nós temos um rio muito importante, o Rio Nilo, extremamente grande e de extrema importância. O Rio Nilo foi responsável pelos povos se aproximarem e ali começar uma civilização. Por quê? Porque ele analisou o Egito e viu que lá não possuía possibilidades de florescimento, nem nada disso, se não tivesse aquele rio. Aí ele olhou para o rio. O rio proporcionava vida. O rio, a água, proporcionava a vida para o Egito. Ou seja, graças ao rio, você poderia plantar e florescer e seria respectivo isso. E aí, isso seria a physis. E como arché, ele viu o princípio fundamental, ou seja, o rio, água. A água possui várias formas e ela tem essa mudança de fase. Mas Tales observou que, por mais que possui essa mudança de fase, a essência continua sendo água. Seja água gasosa, líquida ou sólida. Todas elas possuem o princípio e na sua essência, água. E foi isso é uma aplicação que eu vou falar mais a respeito disso nos pré-socráticos, mas isso foi uma aplicação que Tales deu ao logos, physis e arché, que são umas 3 palavras muito importantes. Então, é isso, galera. No vídeo de hoje falamos sobre o mito da criação de Gaia e Urano e como os gregos conseguiram aplicar um pouco de razão nesse mito. Falamos sobre 2 filósofos e o que eles falam a respeito das rupturas e continuidades, e falamos de 3 palavras importantes nesse ramo da filosofia.
Então eu agradeço desde já todo o feedback e nos vemos no próximo vídeo, que será sobre pré-socráticos. Muito obrigado.